Amém? Maravilha, família da fé. Glória a Deus. Nada nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Nossos irmãos aqui também na gravação. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Vamos continuar sendo edificado pelo Espírito Santo de Deus. Eterno Deus, queremos aprender mais um pouco nesta manhã abençoada. Queremos ser pastoreado pelo Teu Santo Espírito e sair daqui nesta manhã cheios, regozijados, fortalecidos no nosso homem interior. Amém? Tá aí, queridos, o tema nesta manhã: rude com os coríntios, visando o aperfeiçoamento. Hoje é o primeiro domingo do mês, né? E geralmente nesta data tem a famosa, né? A dita ceia, onde os nossos irmãos, eles fazem um sacrifício para comer um pedaço de pão. Desculpe, amado, eu não estou falando aqui no tom de ironia, mas é porque, assim, quando nós conhecemos a verdade liberta. E que bom é estar com uma família que entendeu que não é um pedaço de pão que faz com que você tenha comunhão com Deus. E por que eu citei isso nesta manhã? Porque nós vamos tratar de uma carta de um povo que se reunia lá em Corinto. E Paulo, ele direciona duas cartas. Na verdade, existe uma teoria que seria 3 cartas, porque na segunda carta, Paulo disse: esta é a terceira vez que eu escrevo a vocês. Mas a outra carta não apareceu. Então nós temos conhecimento de 2 cartas. E esta igreja, amada, este povo, era um povo problemático. Era uma igreja que o apóstolo Paulo disse que não lhes faltava dom algum. Era uma igreja que tinha os dons. Era uma igreja que, espiritualmente falando, estava completa, perfeita, como nós somos e estamos perfeitos. Porém, entretanto, aquela igreja, aquele povo, dava dores de cabeça ao apóstolo Paulo. E é justamente esta referência da carta aos Coríntios que os nossos irmãos usam o capítulo 11 da primeira carta para atribuir a chamada Santa Ceia, que de santa não tem nada. Era apenas uma tradição dos judeus, uma festa ágape, ou a chamada festa de amor, onde eles tinham como cultura judaica confraternizar. O conceito seria esse: ter um momento de confraternização com os irmãos. Mas eles não estavam tendo. E a igreja, né, quando eu digo a igreja, eu estou me referindo agora à instituição religiosa. Eles usam esta carta de Paulo para afirmar categoricamente que Deus mandou distribuir o pão na igreja e o suco, que lá no contexto é vinho, mas eles disseram que é suco, fazer o quê, né? Tá tudo errado mesmo. Mas vamos crescer na graça e no conhecimento e aprender por que Paulo foi tão rude com esta igreja, com este povo. Por que Paulo foi tão duro com este povo? É porque Paulo visava o aperfeiçoamento. Paulo queria ver o crescimento daquela igreja. Paulo queria ver o desenvolvimento, a edificação daquele povo. Que, embora fosse um povo escolhido de Deus, embora fosse uma igreja, espíritos aperfeiçoados,
Eles andavam muito nas obras da carne, irmão. Eram extremamente carnais. E olha aí o perigo. Olha lá o tema, né? Rude com os coríntios, visando o aperfeiçoamento. Vamos lá. Adjetivo da palavra rude. É o adjetivo da palavra rude. Algo que não foi limado, polido, é áspero, mal acabado. Né? Isso é um dos adjetivos da palavra rude. Algo que não foi ali lixado, limado. É áspero, é uma coisa grotesca, né? Algo mal acabado. Imagine um pedreiro. Aqui nós temos bons pedreiros. Mas imagine um pedreiro meia boca que vai construir a sua obra. Levanta a sua casa, aí na hora do reboco, do acabamento, ele deixa aquela coisa lá tudo improvisado. Pô, peraí, irmão. É no acabamento que nós vamos ver a perfeição. Nos detalhes, né? Então, esse é o adjetivo da palavra rude. Algo que não foi limado, não foi polido, é áspero, mal acabado. No sentido figurado, rude significa aquele ou alguém, ou algo, aquele que é grosseiro, estúpido, ignorante, agreste, brabo, sem educação, inculto, sem instrução. Gente, mas aí ia pegar muito pesado com Paulo, e Paulo foi isso, irmão? Mas Paulo foi um homem estúpido? Paulo foi um homem grosseiro? Paulo foi um homem ignorante? Paulo foi um camarada brabo, valente? Paulo, ele não tinha educação, ele era inculto, Paulo não tinha conhecimento, Paulo não era instruído? Tem alguma coisa errada aí. E é o mesmo Paulo que vai falar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 5 e 6. Olha aí. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Olha, você já começa a ter uma ideia do que estava acontecendo com os coríntios. Alguém de lá, de Corinto, algum crente, estava exaltando os outros apóstolos e diminuindo, inferiorizando Paulo. Então Paulo, peraí. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Eu sei que vocês ficam aí, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Mas peraí, vamos lá. Versículo 6. E se sou rude, se um condicional, ele não estava assumindo, mas alguém estava dizendo ou pensando a seu respeito. Algum irmão lá em Corinto estava dizendo, esse Paulo é muito ignorante, ele é muito grosseiro, ele é muito rude. Esse Paulo é muito detalhista, esse Paulo quer ser muito espiritual. Né? Porque tem crente assim, crente que anda na carne não gosta de falar de espiritualidade, que ofende. Crente carnal não fala de compromisso com Deus não, que é uma ofensa. Então, Paulo disse, e se sou rude, se sou rude na palavra, a forma que eu me dirijo a vocês, porque aqui palavra aqui não é a sã doutrina, não é o evangelho, é o comportamento de Paulo. Se sou rude na palavra, não sou contudo em quê? Na ciência, no conhecimento. Se eu tenho sido duro na palavra com vocês, ó Coríntios, na ciência, no conhecimento, eu não sou. Eu não sou inferior aos demais apóstolos. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei o que eu estou instruindo em vocês. Eu sei o que eu estou ensinando para vocês. Então, se eu sou rude na palavra, não sou contudo na ciência. Mas, já em todas as coisas, nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Paulo estava dizendo, eu sou conhecido da igreja. Vocês conhecem a minha vida, vocês conhecem a minha caminhada.
O mesmo Paulo, ele disse que ele era uma carta aberta. Nós somos. Não havia segredo no apóstolo Paulo. Não havia hipocrisia de Paulo. Falar uma coisa aqui e lá fora dizer outra. Ele era o que ele era. Em tudo nós somos conhecidos de vocês. Nós não estamos aqui dizendo a ele, eu estou conjecturando. Nós não estamos aqui vestidos de hipocrisia, pregando santidade e vivendo nas obras da carne, não. Vocês me conhecem. E isso, amado, despertou esse sentimento nos coríntios de que Paulo, porque é ele que relata, de que Paulo era uma pessoa rude, grosseira, estúpido. Quando eu meditei nesse texto, o Espírito Santo me levou a caminhar nestas cartas aos coríntios. E como o texto está na carta aos coríntios, eu me limitei, Deus me deu a direção para me limitar apenas nas cartas aos coríntios. Nós vamos conhecer nesta manhã por que o apóstolo Paulo se refere aos coríntios e porque ele tinha em mente que os coríntios o tinha como uma pessoa rude, dura, grosseira. Ao decorrer das cartas, nós vamos ver alguns pontos interessantes, o que fazia com que a igreja de Corinto o tivesse como uma pessoa grosseira, estúpida, dura. Mas era com propósito, para aperfeiçoar aquele povo. Amém? Então vamos caminhando. Começa aí, ó. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Meu Deus, que pancada. Aí os coríntios o tinha como uma pessoa rude, grosseira. Por quê? Porque Paulo era verdadeiro. Paulo não passava a mão na cabeça para depois chegar lá fora e dizer. Não, ele falava na cara. Assim como ele fez com o apóstolo Pedro em Gálatas. Chamou Pedro na presença de todos e disse, você não anda corretamente conforme a verdade do evangelho. Resumindo, Pedro, você é um falso. Um dissimulador. Isso quem falou foi Paulo. Duro. Direto ao assunto. Então ele falou para os coríntios, eu não vos pude falar como as espirituais, mas como a carnais. Imagina o pregador chegar para a igreja, irmão, e dizer, vocês são carnais. Mas, pastor Paulo, como você, Paulo? Eu, uma pessoa que estou sempre contigo. Eu, uma pessoa que coopera no seu ministério. É porque tem líder aí que é bajulador, né, irmão? O irmão cooperou e se a oferta for maior do que os outros, carrega aquele no colo e pisa nos outros. No evangelho não tem isso não, irmão. No evangelho, ó, é igualdade. O que é para Chico é para Francisco. E a espada que corta para lá, corta para cá. Ah, meu pai. Eu não pude falar a vocês como as espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Estava em Cristo? Estava, mas era o quê? Meninos. Menino precisa de quê? De leitinho e de doce. Se não der, chora. Assim estava a igreja de Corinto. Não, claro, não vou generalizar. Mas a maioria. E era esses, os carnais, que o tinha Paulo como o quê? Como homem rude. Por quê? Porque os espirituais não iam ver Paulo como homem rude. Quem é espiritual discerne o que é espiritual. Mas os carnais não compreendem as coisas do espírito. E é por isso que o mesmo Paulo falou no segundo capítulo, no capítulo 2. Os homens naturais, carnais, não compreendem as coisas do espírito. Mas os espirituais compreendem tudo muito bem. Ele discerne tudo e de ninguém ele é discernido. Mas Paulo disse,
Eu não podia falar vocês como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Então, presta atenção, Paulo já começa falando que a igreja de Corinto era o quê? Infantil. Eram meninos. Então esta igreja, amado, ela não pode ser uma referência de uma igreja espiritual. Era uma igreja espiritual, sim. Porém, andava nas práticas ou nas obras da carne, como criança. Com leite vos criei. Ou em outra tradução, leite vos dei de beber, e não com carne ou não com alimento sólido. Porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Podeis o quê? Vocês não podem comer carne ainda. Vocês não estão prontos para provar do alimento sólido. Vocês ainda precisam de quê? De leitinho. Nós fomos chamados, amado, para romper a barreira do leite. Nós estamos no mocotó. Nós estamos comendo um alimento sólido, que edifica a nossa alma. Nós não estamos mais no leitinho do jejum, do leitinho do monte, do leitinho do pedacinho de pão que o padeiro soa a noite toda, cheio de fermento, e no outro dia o pastor disse: aqui é o corpo de Cristo. Que é isso, irmão? Isso é leite. Vamos cear nesta manhã? Quem concorda? Vamos comer o pão da vida nesta manhã? Vamos nos alimentar nesta manhã? Seja bem-vindo ao banquete. Porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. 1 Coríntios 3, 3 e 4. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós... Olha o que era que havia na igreja, irmão. Não, isso aí era para o mundano. Não, era da igreja. Oh, meu Deus, olha para lá. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. A igreja estava andando segundo os homens. A igreja era carnal, não andava direcionada pelo Espírito. A igreja não andava com as próprias pernas em Cristo. Precisava de um intermediador. É por isso que eles diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E era aquela confusão generalizada. E Paulo diz: vocês são carnais. Nosso objetivo é fazer com que a igreja ande pelo Espírito, sabendo que Cristo é o cabeça da igreja, que o ministério agora é do Espírito, não é do homem, que o único mediador entre Deus e os homens foi Jesus Cristo. Ele veio para agora construir esse relacionamento, ou melhor dizendo, restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Mas eles eram carnais e andavam segundo os homens. O homem disse aquilo, vai. O outro disse aquilo, vem. O outro disse: não, aquele é profeta, aquela é profetisa, aquele é homem de Deus, aquela é... Calma, irmão. Não é para ir atrás de homens, é para ir atrás de Cristo, palavra, evangelho, que edifique da herança. É alimento sólido, não é mais leite não, irmão. Vocês estão andando segundo os homens. Porque dizendo um, olha lá, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Eu sou daquele bispo famoso, carnal. Eu sou daquela igreja X ou daquela igreja Y, carnal. Você é de Cristo, irmão. Quem morreu por você foi Cristo. O pastor que foi ferido foi Jesus Cristo. Eu sei que vocês não vão cair nessa besteira. Eu sou do pastor Elcio. Para com isso, irmão. Eu era assim, agora eu estou assado. Eu sou a MGV. Para com isso, irmão. Um dia eu vi a irmã colocando isso no Facebook, que se reunia aqui conosco.
Eu dei logo de bronca. Opa, pera aí. Que negócio é esse? Tá copiando lá o sistema? Eu era assim, eu era assado, eu sou MGV. Para com isso, irmão. Você é de Jesus Cristo, irmão. Aqui é só uma referência para os irmãos passarem aí, ver a placa e saber onde é que fica aí, porque tem que ter. Nós não defendemos placa, nem título de homem, não. Olha lá. 1 Coríntios. Olha, eita. Vai apertar aí, viu? 1 Coríntios 5, 1 e 2. Olha a igreja carnal como era. Para os irmãos estarem tendo como referência essa carta. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Isso aí era para a igreja. E o que era que estava acontecendo na igreja? No rol de membros, fornicação, prostituição. E que tipo de prostituição? A ponto de ter assustado o apóstolo Paulo. Um jovem que possuía a madrasta, a mulher do próprio pai. Isso na igreja, que os crentes o têm como a igreja do poder, a igreja dos labachura libicanta. Ah, é, irmão? Nós vamos chegar lá. Olha as características dela, lá da primeira carta. Lá do capítulo 1, 2, 3. É toda a história dos coríntios. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios, Paulo estava dizendo para aqueles que ainda não tinham conhecimento de Deus, se nomeia como haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado o que cometeu tal ação? Vocês estavam vendo essa situação? É Paulo mandando a carta aos Coríntios. Era uma carta, ele não estava presente? Vocês estavam compartilhando disso. Um jovem se relacionava com a mulher do próprio pai e vocês o abraçavam e beijavam, e graça e paz, e homem de Deus, e... irmão? Aí eu aproveito aqui a deixa, e aqui por perto, não posso dar nome, né, irmão? Aqui por perto, o pastorzão se relacionava com as irmãs da igreja, irmão. Aconteceu a primeira vez, não, perdoa porque Jesus disse perdoar 70 vezes 7. Aconteceu a segunda, perdoa porque Jesus disse perdoar 70 vezes 7. Que lindo. Aconteceu a terceira, muita gente saiu. Mas mesmo assim nós temos que perdoar porque nós não temos que julgar. Quem julga é Deus. Para com isso, irmão. Extremamente carnal. Uma pessoa dócil, uma pessoa que eu conheci um pouquinho, misericordioso pelas vidas, mas principalmente pelas irmãs. Abafa o caso, misericórdia. 3 e 4, 1 Coríntios 5, 3 e 4. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, eu não estou aí, eu não estava lá, disse Paulo. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, seja este tal entregue para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus.
Satanás aqui, meus amados, é as práticas carnais às quais ele estava submetido. Não é um ser espiritual, não. Não, irmão, aí, ó. Vamos fazer alguma pergunta nessa manhã. Algumas perguntas. Vamos entender. Será que se isso aqui, Satanás, que quer dizer adversário, opositor, vamos supor que isso aqui fosse uma criatura, um ser espiritual. O apóstolo Paulo tinha alguma associação com Satanás? O irmão pecou, eu pego e dou a Satanás. Vocês são sócios? Não existe, irmão. Não entra, não cabe. Aquilo ali, meu amado, é uma força de expressão. Por causa de tal prática, Paulo ficou irado, ele mesmo disse, né? Irai-vos, mas não pequeis. Ele disse, ó, tira do meio de vocês, seja entregue a Satanás, ou seja, despreze. Foi isso que Paulo falou, em outras palavras. Despreze esse irmão aí. Ele precisa ser destruído. Destruído aonde? No espírito? Na carne. Fogo. Ardendo a sua consciência. Alma perturbada. Por quê? Porque era um filho de Deus, mas que estava cometendo ato que não agradava ao Senhor. E quando não agrada ao Senhor, quem é que disciplina? Então não é o diabo, não é Satanás que disciplina, porque Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz que ele nos recebeu como filho, e qual filho que o pai não disciplina? Se não disciplina é porque é bastardo, não é filho. Então não é Satanás, um ser espiritual, que disciplina ninguém. Quem disciplina é o próprio Deus que é pai. O mesmo disse na primeira carta, no capítulo 3, no versículo 16, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? E se alguém destruir o templo do Espírito que é vós, Deus os destruirá. Então Satanás ali é uma força de expressão que Paulo usa para entregá-lo ou deixá-lo viver as obras da carne. Porque ele seria o quê? Destruído. Aí o abençoado chega nesse ambiente. Vem ouvir a palavra de Deus. Ele ouve a palavra de Deus. Só que quando ele corre, obra da carne. Chega lá nos bastidores, o cigarrinho. Não consegui me libertar disso ainda. E aí ele passa anos e anos. Não estou dizendo que a gente vai expulsar ele por isso. Mas ele passa anos e anos ouvindo a palavra de Deus e fumando. O pulmão dele vai ficar uma beleza. Ele está sendo o quê? Destruído. É o que Paulo falou. Eu entrego ele às paixões, às obras da carne, para ser destruído. Eu entrego ele a Satanás. Quem é o adversário dele? As próprias paixões e concupiscência. Quem é o Satanás que estava na vida desse jovem? A orgia, a promiscuidade, sentimento de possuir alguém que pertencia ao pai dele. Ele era carnal, ele andava segundo as obras da carne, e Paulo disse, entrego a Satanás, eu desprezo ele, eu deixo ele viver essas obras, para que ele seja destruído, a carne dele vai ser destruída, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, porque o espírito do salvo é salvo. Amém? Aí Paulo continua dizendo, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar ou estragar toda a massa? Se vocês permitirem essa ação, ou esse ato no meio de vocês, vai estragar toda a igreja. É disso que Paulo estava falando. Por quê? Porque o irmão do lado soube do que aconteceu. Mas alguém que estava instruindo a igreja não teve pulso firme para dar um basta naquilo. Não, porque o meu pastor é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo colocou alguém para administrar, não edificar, quem edifica é o Espírito, mas para estar ali, olhando, cuidando, apacentando com amor. Então alguém que estava lá não deu importância, irmão. E Paulo disse, um pouquinho de fermento faz estragar toda a massa. Vocês deixaram esse jovem aí se relacionando com a madrasta. Daqui a pouco vem o outro querendo pegar a tia.
Não foi isso que estava acontecendo? Daqui a pouco vem um outro com 2 mulheres. Dona Flor e seus 2 maridos. Paulo diz, que bagunça é essa aí? Um pouquinho de fermento estraga toda a massa. Discipline, corrija. Quem estava lá liderando? Era uma carta. Mas quem estava lá não tinha responsabilidade e compromisso com a igreja. Deixava de quê? De qualquer jeito. Ah, é a casa da mãe Joana? Eu sou filho de Deus, ele é meu pastor, nada me faltará. Pra que esse negócio aqui? Chega aqui e empurra. Ah, peraí, irmão. Não é assim não. Ah, vamos arrancar esse ventilador aqui que eu não gostei. Peraí, irmão. Calma, irmão. Ah, meu irmão. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Estava estragando. Então, Paulo estava dizendo, corrija isso aí. Tapa essa brecha aí, irmão. Para quê? Para eles não continuarem vivendo essa carnalidade. Já pensou? Aí nós estamos aqui nesta manhã, uma igreja linda, edificada em amor. Aí passa alguém ali na frente, aponta para alguém aqui dentro e diz assim, cabra sem vergonha. Ali eu conheço. Eu vi o que estava fazendo ontem na esquina. Ali eu conheço. Irmão. Aquilo ali é 171. Ali. Não, é casado. É casado, mas não aguenta ver uma menina na rua que fica dando psiu. Você já pensou, irmão? Nós vamos chamar a graça não é porta larga, não, irmão. Aí, isso aí é uma carta de Paulo. Opa. 1 Coríntios 6:10. Olha aí, para a igreja, para a igreja. Não erreis, não erre, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras. Irmão, mas Paulo está falando de idolatria para os crentes? O que tem de crente idólatra? E leva roça, e leva rosa, leva... Não é irmã Rosa, não. Leva rosa, leva lenço, leva vassoura, leva travesseiro, leva água. Aí ele tá... aí. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Efeminados. Sabe? Aquele que tem um jeitinho de quem gosta de outra fruta. Nem os sodomitas, os praticantes. Porque Paulo usa como referência de Sodoma e Gomorra. Praticantes. É o que Paulo fala aos Romanos, capítulo 1, onde o homem deixou a prática natural da mulher e foi homem com homem, mulher com mulher. Como diz o ditado, vira jacaré. Deus não aprova isso não, irmão. Mas podem ser filho de Deus? Pode ser, filho de Deus é no espírito. Agora vai passar impune? Mas vem. E como vem? Nem os sodomitas, nem os ladrões. Eita, o sistema religioso gosta disso aqui, ó. Ele esquece tudo isso aqui e fala daqui, ó. Nem os ladrões. Ei, irmão, tá roubando dízimo, né? Tá roubando dízimo, né, irmão? Ladrão não herda o reino. Não herda mesmo não, tá bom? Não tem nada a ver com dízimo, não. Vamos entender. Nem os avarentos. Basta ser ladrão. É avarento também? Nem os avarentos. Nem os bêbados. Eu sou predestinado em amor. O que tem eu tomar minha Heineken? O que tem eu tomar meu vinhozinho de vez em quando? Não. Você faz o que você quiser. Mas há consequências. Nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, os linguarudos. Os maldizentes tudo reclama. Nada tá bom. Tudo tá ruim. A carne subiu. Come ovo, irmão. Come frango. Mas eu sou filho de Deus, eu reino em vida, eu quero um pedaço de picanha. Não, irmão, vai trabalhar e pague caro. Opa.
nem os roubadores herdarão o quê? O reino de Deus. E Paulo estava falando isso para quem? Para a igreja de Corinto. Reino de Deus aqui, amado, não é vida eterna, não. Reino de Deus é desfrutar dos benefícios conquistados por Cristo na cruz. É reinar em vida por meio de Cristo Jesus. Paulo disse aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é o quê? Paz, justiça e o quê? Alegria no Espírito Santo. Quem pratica essas obras da carne aqui, não herda o reino de Deus. Você já viu quem pratica isso aqui ter paz? Você já viu quem pratica isso aqui, essas obras da carne, praticar justiça? É totalmente oposto, né? E qual a alegria do Espírito Santo essas pessoas têm quando andam nessas obras? Nenhuma. Então, elas, apesar de serem filhos de Deus, elas não herdam o reino de Deus. Não tem nada a ver com o céu. Quem rouba, herda o reino de Deus? Não. O ladrão da cruz, do lado de Jesus. Lembra-te de mim quando entrar no teu? Aí Jesus disse, estarás comigo hoje aonde? Aonde? No paraíso, não foi no reino. Porque o reino, os ladrões não entram, não herdam. Porque Jesus disse, quando disserem o reino está ali, o reino está ali, não vá, porque o reino de Deus estará em... Aonde? Dentro ou fora? Dentro. Então o reino de Deus é um estado de espírito, paz de alma. E quem... Pode aplaudir. E quem anda nas obras da carne, ainda que sejam filhos de Deus, não herda isso que vocês herdam pelo evangelho e pela obediência. Porque não basta conhecer, tem que obedecer a palavra, né, irmão? Senão não herda. Amém? Olha lá, tem mais? Tem. Mas qual era o estado do espírito, ou seja, da obra que Jesus consumou pelas vidas? Porque era a igreja que Paulo se referia. E é o que alguns têm sido lá no contexto. Andava nas obras da carne. Mas, haveis sido o quê? E foram lavados. Mas haveis sido o quê? E foram santificados. Mas haveis sido em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso... Percebeu? Eles tinham esses mesmos benefícios espirituais, porém não desfrutavam. Por quê? Por causa das obras da carne. Eles eram tão quanto abençoados como nós. Mas o problema, a diferença, é que eles andavam nas obras da carne. E é o que alguns, né? Não eram todos. Era o que alguns têm sido. E exatamente, é o que Paulo falou também aos Gálatas 5,13. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, irmão. Porque quem anda nas obras da carne, ainda que filho de Deus, ainda que com esses benefícios, que isso aqui são o quê? As bênçãos espirituais nas regiões celestiais que nós temos em Cristo. Mas não desfruta. É o filho que anda como escravo. Por quê? Por causa da desobediência. Não herda, não desfruta das benevolências e das bênçãos do Pai. Amém? Olha lá. 6,12, 1 Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas... Isso aqui é graça, irmão. É porque eu tenho visto um povo gracista que gosta de ouvir a graça só aqui. Ô irmão, quero que o Senhor me explique sobre línguas estranhas. Ô irmão, quero que o Senhor me explique sobre batismo. Ô irmão, quero que o Senhor me explique sobre arrebatamento. Ô irmão, quero que o Senhor me explique sobre vida eterna com Deus e os perdidos. O povo está atrás de conhecimento, mas não querem praticar nada. Não querem viver. Ah, Paulo era rude, irmão. Nesse sentido, Paulo tinha um lado da ciência e do conhecimento, mas ele também era duro quando ele via as práticas da carne no meio da igreja. Porque não foi para isso. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Olha lá. Todas as coisas me são lícitas. O que é algo lícito? Liberado, permitido. E Paulo disse que algumas coisas, não, todas.
Em parte. Você tem o seu dinheiro, você vai ali na esquina, compra o que você quiser. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas o crente maduro, que não é mais criança, mas eu não me deixarei dominar por... Eu não posso ser dominado pelas coisas que são lícitas. Por que, Paulo, eu não posso me deixar ser dominado? Porque já tem alguém que me domina, o Espírito Santo. A não ser se o Espírito não domina. Porque se o Espírito não te dominar, quem te domina são todas as coisas. Você já viu aquele crente que tudo domina? Uma tristeza o domina. O desemprego o domina. Por quê? Porque perde o ânimo. Não quer servir mais o Senhor. Um problema de enfermidade o domina. Uma perca na família, eu digo isso de causa própria. Minha mãe, ela sente depressão depois que minha avó faleceu. O domina. Tudo lhe domina. Quem tem que lhe dominar e habitar no teu coração é a palavra da verdade. O evangelho da nossa salvação. Porque nesse mundo aí, irmão, teremos aflições. Mas tem de bom ânimo. Jesus como homem venceu e nós somos mais do que vencedores. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque quem me domina é o Espírito Santo de Deus. Quem te direciona é o Espírito Santo de Deus. É a graça do Pai na tua vida. Não aceite, não receba alguma coisa que não seja o Espírito dominando a tua vida. 1 Coríntios 10, 8 e 9. E não nos forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Paulo está usando aqui uma referência lá no deserto, quando o povo saiu do Egito, e andavam fornicando, né, a ponto de escolher outros deuses também, e era uma coisa terrível, e naquele dia, em um dia, caíram 23.000, morreram. Então Paulo está usando como uma referência. E não nos forniquemos. É interessante porque Paulo usou como uma referência justamente na carta aos Coríntios, né, irmão? Por que ele não usou em outra carta? Porque o problema era essa igreja. Era esse povo. E não nos forniquemos como alguns deles fizeram e caíram no dia 23.000. E não tentemos a Cristo. Tem gente que tenta Cristo, irmão. Um dos mandamentos lá da lei era: não tentarás o Senhor teu Deus. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelo quê? Pelas serpentes. Tem gente que abusa do amor do Pai. Tem gente que abusa da graça de Deus. Não tente a Cristo, irmão. Você tem um Senhor sobre a tua vida, irmão. Quando você diz como Davi, o Senhor é o meu pastor, é porque em todo tempo Ele está de olho em você. Ele cuida, Ele vela e Ele também disciplina. Então, vamos fazer um esforço para não tentar a Cristo com as nossas atitudes, amém? Com os nossos atos. Olha aí, e aí chegamos na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Olha lá, versículo 17, né? Eu não pude colocar todo porque o assunto é muito extenso, mas eu vou pincelar aqui. Versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, não aprovo. Eu não aprovo vocês nisso. O contexto aí é da chamada ceia do sistema. Eu não aprovo, eu não louvo essa prática de vocês. Porquanto vos ajuntais não para, senão para quê? Pior. O ajuntamento dos coríntios não era para melhor, era para pior. Eles não se reuniam para crescer, para aprender, para amar, para desenvolver os dons. Não, eles se reuniam, se ajuntavam para pior. O nosso objetivo hoje aqui é ser melhor do que ontem. É aprender algo aqui e exercitar na nossa vida. E sucessivamente, gradativamente, de glória em glória, de fé em fé. Mas eles não. Quando eles se ajuntavam,
era para pior e não para melhor. E Paulo disse, eu não aprovo vocês nisso. E para que era que eles se ajuntavam aqui? Olha lá. 11 e 18. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, né? Quando eles se reuniam, há entre vós o quê? Dissensões e em parte o creio. Então, quando eles se reuniam, era para briga, para baderna, dissensões. Imagine que você saiu aqui, atravessou a cidade, os bairros para estar aqui nesta manhã. Para quando chegar aqui, vir para aqui discutir. Você comprou e não me pagou. Eu vou para a justiça com você. O meu pastor é mais forte do que o teu. O meu jejum, o teu não. O meu expulsa demônio, o teu não. Pra quê? Tu viu a novela de ontem, irmão? Aqui, irmão. Fala no WhatsApp depois. Então a reunião deles não era para melhor, mas para pior. Eles se ajuntavam na igreja e havia dissensões, briga, discórdia. E Paulo disse, em parte eu creio, eu acredito que há entre vós isso mesmo. Olha lá, 19. E até importa que haja entre vós o quê? Heresias, para que os que são sinceros se entre vós. Deus permite heresia, hipocrisia, fingimento, carnalidade. Joio com trigo, isso aonde? Na igreja. Andam juntinhos. E Paulo disse, é necessário, até importa que aconteça. Para quê? Para os que são sinceros. Epa. Eu me manifesto contra essa atitude. Não, que negócio é esse, irmão? Você não é crente não, hein? Mas o que é que tem? Não é bem assim. Não é bem assim o quê? Paulo disse aos Efésios para não comunicarmos com as obras infrutuosas das trevas. Antes, condenar. E era isso que Paulo estava fazendo. E era por isso que os coríntios o tinham como rude, grosseiro, ignorante. Mas era para o bem deles. 20. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, é para comer a ceia do Senhor. Aqui, né, irmão? Não é para comer a ceia do Senhor. Imagine que eu convido meu irmão para ir almoçar na minha casa, mas o irmão, por algum motivo, não vai. Aí eu chego com a minha esposa, com a minha filha, colocamos o banquete, e aí vamos comer a ceia do meu irmão. Ué, como assim? O irmão não estava nem lá. Então não era do Senhor. Seu irmão não foi. Ele não estava lá presente. De sorte, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria... O que é ceia? É o pão. Paulo está falando disso aqui, daquele pão que nossos pastores lá do sistema faziam. É disso que Paulo está falando? Aquele pãozinho, que quebra, e o copinho de suco. É disso que Paulo está falando, irmão? Então, o que é ceia aqui que Paulo se refere? Era um jantar. E qual a característica desse jantar? Era suco e pão? Não, irmão. Era muita comida e muito vinho forte. Porque os judeus, eles tinham como base a Páscoa judaica. É claro que nesta carta aqui, eles não estavam ainda praticando a Páscoa dos judeus. Então isso aqui era uma festa chamada festa ágape, onde eles deveriam confraternizar e compartilhar pão, como aconteceu em Atos capítulo 4, que Pedro disse que havia igualdade na igreja, porque todos os dias eles estavam juntos e compartilhando de quê? Pão, ceia, comida. E assim, um tem fome, porque alguns não comiam. Havia partidarismo, né? E outros embriaga-se. Havia bêbados dentro da igreja. Como é que eu vou pegar isso aqui como modelo de santa ceia? E ainda botar o nome do Senhor no meio disso aqui? Não, irmão. No contexto, porque
Eles usam só o versículo 23 e 24, eu não coloquei. Aí Paulo diz: porque eu recebi de quem? Do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite que foi, Paulo traz à memória dos coríntios aquilo que aconteceu no passado. Paulo não está dando santa ceia a ninguém. Paulo não está dando ceia a ninguém. Paulo não mandou dar nada disso a ninguém. Paulo traz à memória o que aconteceu no tempo de Jesus de Nazaré. Porque eu recebi do Senhor. Outra coisa, Paulo estava lá com os 12. E por que ele recebeu? Porque ele aprendeu. Porque Paulo conhecia a lei. Paulo conhecia os profetas. Paulo conhecia as cerimônias, as abluções. Então Paulo disse: porque eu recebi do Senhor, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, partiu, deu a quem? Quantos? Só tinha 12, irmão. E ele só tinha 12 discípulos naquela época? Claro que não, a multidão seguia Jesus. Mas aquilo era algo específico para aqueles apóstolos que estavam com ele. Porque a Páscoa era praticada apenas pelos judeus. Aí Paulo usa como referência de comunhão. E olha que havia um traidor entre eles. Mas Jesus ignora o traidor e compartilha o pão com todos. Porque eu recebi do Senhor que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, partiu, deu graça, disse: comei, isso é memória de mim. Pegou o cálice, bebeu esse cálice, esse é o cálice da nova aliança. Aquilo era tipologia, era um símbolo daquilo que de fato iria acontecer. E já aconteceu, mano. E hoje você está aqui comendo porque você crê. Você já bebeu desse sangue porque foi derramado pela tua vida. Não era isso aqui, não era esse fermento aqui, onde muitos estavam com fome e outros estavam embriagados na reunião, na igreja. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, só para os coríntios, irmãos, não sejais meninos no entendimento. Que eram meninos, não entendia nada. E infelizmente, amados, assim estão os nossos irmãos hoje. Eu estava meditando em uma palavra. Como os crentes chamam Jesus de mentiroso? A maioria dos evangélicos chama Jesus de quê? De rei. Jesus é o nosso rei. Mas para a maioria dos evangélicos, Jesus não é o rei. Por que Jesus não é o rei? Ainda que eles digam que seja o rei. Porque Jesus não reina sobre eles com a sua palavra. Porque Jesus disse que o reino estaria em vós. Paulo disse em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que ele nos transportou do império das trevas para o seu reino maravilhoso do amor. Então, Jesus nos transportou do império das trevas para o seu reino. A carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28, diz assim: tendo, pois, recebido, olha, você recebeu, tendo, pois, recebido um reino inabalável de justiça, retenhamos a graça de Deus, pela qual sirvamos agradavelmente com reverência e santo temor. Então o que o Evangelho diz é que você já recebeu o reino. Mas muitos evangélicos chamam Jesus de rei, mas na hora de orar, faz assim: venha a nós o teu reino. Ô Senhor, desça o teu reino sobre este lugar. Opa. Senhor, que o teu reino seja estabelecido nas nações. Essa cidade pertence ao rei Jesus. Senhor, desce o teu reino nesse lugar. Como assim, irmão? O reino já desceu na cruz. O reino foi estabelecido na cruz. E o reino está nos filhos que conheceram a verdade. Então muitos estão chamando Jesus de mentiroso, chama de rei, mas está dizendo que o reino ainda vai vir, quando o reino já está em nós, amém?
Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Seja menino ou criança na malícia. Diga-se de passagem que não tem. São inocentes. Mas no entendimento, sejam adultos, maduros. E por que Paulo continua falando isso? De tudo isso que nós já ouvimos. Chegou, olha lá. 1 Coríntios 14, 2. Primeira Coríntios 14, 2. Porque o que fala em língua é o quê? Desconhecida, não é língua de anjos. Porque, irmão, eu falo em língua de anjo. Me mostra na Bíblia aí uma língua de anjo. Não tem. Jacó lutou com o anjo falou na linguagem de Jacó. O anjo Gabriel apareceu para Maria. Falou o que para Maria? Amã, Torá, amã. Não, irmão. Falou a linguagem de Maria. O anjo apareceu para Zacarias, o pai de João Batista. Falou na linguagem dele, a linguagem comum. Então onde é que tem na Bíblia que um anjo falou uma língua estranha? Em lugar nenhum. Um anjo apareceu para Paulo, está lá em Atos, e falou para Paulo, não se preocupe, porque dos que estão aqui nenhum vai se perder. E Paulo no outro dia relatou, e assim aconteceu. O próprio Jesus apareceu para Paulo no caminho para Damasco, e Paulo relata lá em Atos capítulo 26, diferente do capítulo 9, que Jesus fala, por que me persegues, Paulo? Lá, Paulo diz que Jesus, ainda Saulo, né? Ele diz que Jesus falou com ele em uma língua aramaica. Não foi uma língua estranha, de anjo. Jesus falou idiomas. E por que os nossos irmãos... E aqui os coríntios não têm culpa, tá bom? Só em um sentido, mas eu vou explicar. E por que os nossos irmãos hoje, eles atribuem isso aqui a supostas línguas de anjo? Irmão, por causa do capítulo 13, que Paulo diz assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos. O texto continua, e dos homens. Ainda que eu desse o meu próprio corpo para ser queimado. Ainda que. Isso é uma hipérbole. É uma força de expressão. Ainda que isso fosse possível, o que Paulo está dizendo. Se não tivesse amor, nada adiantaria. Paulo não estava dizendo que ele falava a língua dos anjos, como também ele não estava dizendo que falava a língua de todos os homens da terra. Era ainda que eu tivesse um avião, eu não sei pilotar. Exatamente. E aí ele vem dizendo, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens. Ué, se é desconhecida, então não é para o homem. A igreja se reúne aqui, eu vou escolher uma língua difícil, né? Porque se eu for no inglês aqui, alguém pode me dar uma surra. Então, a igreja se reúne aqui, aí eu vou falar aqui mandarim, chinês. Quem vai entender? Peguei vocês. Ninguém vai entender mandarim, ninguém vai entender chinês. Falo alemão, ninguém vai entender. Então, se eu falar alemão aqui, quem vai entender? Ninguém. Então, não estou falando aos homens. Se não a quem? Deus conhece alemão? Deus conhece o mandarim? Então não estaria falando aos homens em mandarim ou alemão. Estaria falando a Deus, porque ninguém o... Você entende alemão? Você entende mandarim? Mas Deus entende? Então estaria falando somente para Deus. Por quê? Porque em espírito fala o quê? Mistérios. Eu estou falando o que eu quiser falar com Deus, em alemão, mandarim ou inglês, sei lá o quê. E Deus está entendendo o que eu estou falando, mas vocês não. Ou seja, as línguas estranhas, ou falar em outras línguas, não era para ser direcionado para as pessoas. A não ser se tivesse intérprete. Vamos lá. 4. O que fala em língua desconhecida, edifica-se a si, mas o que profetiza, edifica a igreja. Aquele que fala claramente... É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos edificando a igreja. Porque aquele que fala em uma língua desconhecida não interessa para a igreja. Só interessa
Interessa para ele mesmo. Porque se eu soubesse falar em alemão, vocês não seriam edificados, mas eu seria edificado. Porque eu estaria orando em outro idioma ao meu Deus, vocês não entenderiam. Eu já vi tanto absurdo. Teve uma abençoada que dizia assim, vocês têm que exercitar orar em língua desconhecida. Por quê? Porque língua desconhecida o diabo não entende. Aí eu digo, e agora? Nem vocês entendem. Língua desconhecida, amado. Era falar em outro idioma. Porque o sinal da língua, quando se manifesta lá em Atos dos Apóstolos, foi para confirmar, para propagar, para que as nações ouvissem falar das grandezas de Deus na sua própria língua materna. É a mesma língua de Atos 2 que está aqui nesse contexto. Porém, aqui não é lá fora, porque a língua, ou as línguas desconhecidas que Deus deu a falar pelo Espírito em Atos, era para ser propagado para as nações. Aqui é interno, é a igreja local, não tem por que eu falar em outra língua aqui, já que vocês entendem a minha linguagem. Agora, se eu receber essa dádiva de falar em outro idioma, sem nunca ter estudado, para glorificar a Deus, Deus vai me conceber ou lhes conceder diante de um gringo, diante de um alemão, de um chinês, para você falar das grandezas de Deus no idioma que ele entende. É isso aqui, ó. Na igreja não havia necessidade disso. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E detalhe, por que é que eles falam e dizem assim, Deus está falando com você? E eles usam uma tonalidade estranha. Quando o propósito não era esse. O propósito era falar consigo mesmo e com Deus. A não ser se tivesse, vamos lá. Olha lá, 1 Coríntios 14:5. Eu quero que todos vós faleis em línguas. Então Paulo queria que todos falassem, que todos desenvolvessem este dom. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Paulo disse, eu quero que todos vocês falem em línguas estranhas, ou em outras línguas, mas principalmente que vocês profetizem. Por quê? Porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua. Mas é isso que eles passam para as pessoas? Não. Hoje, o que fala na suposta língua é muito mais importante e mais poderoso daquele que tem um dom de pregar a palavra. Você pode chegar nesses lugares aí, ó, e dar uma lição de Bíblia. Os irmãos estão tudo assim, ó. Você está lá falando... Eu fui pregar em uma casa, em um lar, e aí os irmãos se reuniram e Deus me deu uma palavra e eu ministrei e tal, muito tempo atrás. Eu era legalista ainda, mas eu dei uma palavra lá, tal, uma palavra muito edificante, direcionada. Quando terminou a mensagem, a moça da casa chamou meu amigo, o irmão que foi comigo, e disse assim, esse irmão Elcio, ele tem uma palavra muito boa, que faltou uma coisa. Faltou o quê, irmão? Aí o irmão perguntou para ela, faltou o quê? Faltou poder. Que poder, irmão? Faltou ele, ao decorrer da mensagem, ele dá aquela rajada de língua. Diga aí. Porque para eles isso é sinônimo de poder. Eles dizem que isso é poder, irmão. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser se também interprete para que a igreja receba edificação. Hoje nós vemos tanta heresia, onde um suposto pregador, ele fala a língua, como não tem ninguém, ele mesmo diz que ele mesmo interpreta. E quando não é assim, o ambiente propício, o emocionalismo toma conta de tantos, ou de todos, que um está falando e o outro vem dizendo que está traduzindo. Aí um está lá, daquele jeito que você sabe. E o outro está ali, Deus está dizendo.
que vai vir não sei o quê. É mentira, irmão. É mentira, é engano. É engano. Ah, você fala assim porque você nunca falou. Ah, vem. Foi 8 anos nesse engano. Terra, e cai, e sobe. Você tem que ter humildade. Quando você se deparar com a verdade, você tem que ser humilde e considerar tudo como esterco. E seguir a Cristo. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou quando muito 3. Paulo começou a colocar regra ali porque o negócio estava demais. Era uma igreja carnal. Então se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou quando muito 3. E possua e haja o quê? Só isso aqui acaba com a religião. Com o sistema pentecostal. Se vocês... Vamos falar na mente de Paulo. A língua que Paulo se refere aqui é idioma. Os coríntios não estavam falando essas coisas aí que as pessoas falam, não. Os coríntios, eles tinham de fato dom e eles estavam falando em outros idiomas. Aí Paulo estava dizendo, olha, se vocês querem falar em outras línguas, em outros idiomas, faça isso por 2, quando muito 3, e cada um por sua vez. O irmão vai falar inglês ali, é só ele, não vem para cá com o alemão, não. É só ele, para não atrapalhar. O irmão falou lá em mandarim, deixa ele falar lá. Você quer falar em francês? Vai chegar a tua vez. Que coisa maravilhosa do Espírito, né, irmão? E detalhe, cada um por sua vez. E mais... E tem que haver intérprete. Se você for falar em inglês ou alemão, se não tiver um que interprete para você, você tem que ficar calado. Ou ore você, para você também interpretar. Então não me vem para cá com esse blá, 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 blá. E todo mundo fala, e um fala lá no canto, e o outro fala mais alto, né? E o outro desenvolve uma linguagem mais diferente do outro. Tem um famoso aí que ele cantou uma música e sobe e desce e a árvore vai, a árvore vem. E o povo, esse homem aí tá cantando. Cantando o quê, irmão? Tá enganando. Eu sei de caso que um dizia assim. Eu sei de casa, irmão. Eu sei de casa que um dizia assim, na sonoplastia. Depois, sonoplastia não é quem mexe com som, rapaz? Peraí, irmão. É por isso que o nosso irmão o Bispo Geraldo fala e todo mundo dá risada, né? Pega na vassoura, sobe e anda. Porque fica parecendo que é uma língua. Aí o povo começa a dizer. Invita. Aí os pais fazem nas igrejas, aí os filhos aprendem. E lava sunga na bacia, laba. Aí depois, me perdoe, aí depois vocês vêm me dizer que eu estou sendo crítico. Estou sendo crítico. Porque não existe, irmão. Minha primeira vez que eu falei em línguas estranhas. Meu Deus, fizeram um movimento e bota a mão e lá vai, e sopra e lá vai. E eu doido para falar em uma língua estranha porque eu queria ser batizado com o Espírito. E o abençoado dizia, vai dando em glória, que a língua vai embolando. E pior que embola, né, irmão? Eu vou tomar uma água aqui para não embolar e vocês me pegarem. E vai dando glória, e de repente... Eita, o irmão recebeu. Me bateu um desespero depois, porque tinha uma moça, uma suposta intérprete. Eu disse, quebrou. Dependendo do que eu falei, porque eu não sei o que eu falei, eu sei que eu falei... Se eu falei, o coração quase sai pela goela. Eu falei, se eu falei uma blasfêmia aqui, a irmã que interpreta vai me entregar para os pastores e eu perdi o cargo. Sinceramente, não é brincadeira não. Eu saí com medo da reunião. Falei, meu Deus do céu, se essa irmã me entregar... No final da reunião, essa irmã era muito chegada à líder. Tá ela conversando com a líder. Eu falei, acabou. Com certeza ela entregou o que eu falei.
Eu ainda cheguei para essa pessoa depois, puxando uma conversa, para ver se ela contava alguma coisa, mas ufa, não foi nada disso que eu estava pensando, não. E aquilo ali me alimentou. E toda reunião, eu via todo mundo falando, eu falava. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não estou criticando quem fala errado porque aprendeu errado. Sabe por quê? Porque naturalmente, por você ser uma pessoa de Deus, uma pessoa temente a Deus, independente do sistema, é um filho de Deus. Eles aprenderam errado e eles começam a falar errado. Só que quando eles estão falando ali na glossonalia, aquela língua que não existe, que não tem fundamento, eles estão falando, mas a intenção dele até tem uma intenção positiva. Vocês estão entendendo? Deixa eu explicar uma coisa aqui, para não parecer que eu estou criticando sem base. Então o que era que eu fazia? Eu entrava na reunião, eu tinha o meu momento de oração, e de repente eu era... Porque isso é emoção, é emocionalismo. Você é tomado daquele ambiente onde todo mundo pratica, e ali eu ficava. E o que era que estava na minha mente? Senhor, eu te agradeço. Era a mesma coisa de eu fechar minha boca e ficar pensando. Você pode parar e fechar sua boca e tá orando em espírito. Só que para eles não. Para eles é interessante exalar, externar essa voz que parece um poder sobrenatural, e quem não tem não é batizado com o Espírito, e quem tem é cheio de Deus. Aí quando eu comecei o ministério em graça, que foi o primeiro engano que Jesus tirou da minha vida, eu avisei os meus irmãos que já me conheciam do Labachúria. Não estranhe, porque eu agora vou pregar a verdade e vou ensinar que isso é um engano. Ô irmão, mas tu falou tanto tempo nisso e agora você vai desfalar? Irmão, eu vou desfazer do engano. Porque a sinceridade tem que começar por cada um de nós, amém, irmão? Quem recebe? Então receba. Eu creio, detalhe, viu? Meus irmãos aqui que vão nos acompanhar na gravação, eu creio no dom do Espírito. Eu creio nos dons da língua, mas os dons da Bíblia. Não falo em outro idioma, mas eu creio, e se houver, e Deus quiser, Deus pode sim colocar uma nova língua na nossa vida, ou podermos falar um novo idioma, para que seja com propósito, se for com objetivo, edificar outras vidas, amém? Vamos lá. Olha outro problema aqui dos coríntios. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Era uma igreja extremamente carnal. Porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo o quê? Segundo as Escrituras. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. Então Paulo está dizendo, olha, eu recebi e eu estou entregando para vocês. Cristo morreu, foi sepultado, segundo as Escrituras, e ao terceiro dia ressuscitou. Vocês acreditam que os crentes de Corinto, muitos não acreditavam que Jesus ressuscitou? Então, um grupo de crente que era carnal, um grupo de crente que praticava obras da carne, né, pecados, um grupo de crente que se embriagava, um grupo de crente que fazia baderna, dissensões, confusões generalizada, um grupo de crente que queria falar em idioma quando não havia necessidade de falar em outro idioma, um grupo de crente que não acreditava que Jesus ressuscitou. Não é digno de você pegar textos isolados e dizer que você vai usar como sã doutrina para edificar a igreja. Claro, existe examinar de tudo e reter o que é bom. Mas, no geral, esta igreja, amado, ela não era uma igreja espiritual. Ela era igreja carnal. Paulo falou que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha o que aconteceu. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns, não são todos, dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Aí, ó, a igreja, os coríntios, dizendo que não havia ressurreição de mortos, alguns. Paulo disse, se prega que Cristo foi ressuscitado, como é que vocês dizem, alguns aí, que não há ressurreição de mortos? Que doutrina é essa? Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos.
E os coríntios estavam com esta doutrina. Os fariseus criam na ressurreição dos mortos, criam nos anjos. Mas os saduceus não criam nem nos anjos e nem na ressurreição dos mortos. E os coríntios, os crentes de Corinto, alguns não acreditavam na ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Olha o perigo. 14:15. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. A igreja. Muitos não acreditavam que Jesus ressuscitou. 1 Coríntios 15, 33 e 34. Não vos enganeis. As más conversações corrompem o quê? A igreja de Corinto estava se corrompendo. Eu estou falando para vocês que não é para falar em outras línguas aqui. Tem que haver intérprete. Eu estou falando para vocês que é para vocês compartilhar como Jesus fez na noite que foi traído. Eu estou falando para vocês para tirar esse pecador de dentro de vocês que está cometendo tal ato. Eu estou falando para vocês que Jesus ressuscitou. Vocês estão dizendo que não ressuscitou. Vocês estão andando com más companhias. Não vos enganeis. As más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Vocês estão decaídos da graça. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Alguns não tinham conhecimento de Deus. Infelizmente, lamentavelmente, hoje é assim. Hoje não é nem alguns, é muitos, né, irmão? Muitos não têm conhecimento de Deus. 2 Coríntios 6, 3. Vamos encerrando. Não dando nós escândalo. Cuidado com os escândalos, viu, irmão? Tudo isso para os coríntios. É um modelo um modelo a não ser seguido aos tais que cometiam essas coisas. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja o quê? Censurado, irmão. Entre em descrédito. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você fala da graça de Deus com tanta autoridade, conhecimento. Fala com amor, amém. Agora fale com verdade também. Que a sua vida seja um exemplo para aqueles que vão te ouvir. Não dê escândalo. Porque senão você vai falar desta maravilhosa graça e quando as pessoas olharem para você, vai dizer, oxê, que graça é essa? Prega e não faz? Aí é o quê? Hipocrisia, irmão. Jesus disse, vocês me honram com os lábios, mas o coração está onde? Ó, longe! Então a graça não é para você só pregar, ensinar e dizer que tem conhecimento. É para você ter cuidado para também não dar escândalo, para que o teu ministério, serviço no Senhor, não seja censurado. Ou cadê aquela irmã? É uma mulher de Deus, rapaz. Instrumento de Deus. Está onde agora? Cadê aquele irmão, rapaz? Homem que dava um bom testemunho. Está onde agora? Aí você vai procurar ele? Não, irmão, estou na graça. Sou predestinado, eleito, batizado no Espírito. Sobre a minha vida, irmão, não há condenação. É como a irmã entrou em contato com o outro abençoado e disse assim, irmão, como é que está você? Você está sumida? Eu não estou no sistema, eu sou livre. Ui! Tá vendo aí? Resumindo, eu estou livre. Na carne. Liberdade é uma coisa, licenciosidade, libertinagem é outra coisa. Totalmente diferente. 2 Coríntios 10, 2 e 3. Rogo-vos, pois, que quando eu estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns. Paulo estava rogando, pois, que quando ele estivesse presente, era a carta, né? Ele disse, olha, eu não quero pegar pesado com vocês, não? Que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andamos na carne, não limitamos segundo a carne. Nós andamos na carne, andamos.
Mas a nossa milícia, a nossa luta, não é segundo a carne. Como o abençoado falou, nós temos armas espirituais. A nossa luta não é segundo a carne. Nós andamos na carne, mas lutamos não segundo a carne. 1 Coríntios 10, 11 e 12. Ora, tudo isto, e aqui receba aí, ó. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Então, resumindo, amados, toda esta bronca que Paulo estava tendo com a igreja, essa rigidez que Paulo estava tendo com a igreja, era com o único objetivo: não ver os crentes de Corinto caído. Pelo contrário, ele queria ver os crentes edificados e aperfeiçoados. Para concluir, o nosso tema, em busca do aperfeiçoamento. Efésios 4:12, o contexto fala dos dons espirituais, ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, tudo que Paulo falou para os coríntios era em busca do quê? Do aperfeiçoamento. Vamos lá. Colossenses 1:28. A quem anunciamos, é Jesus, né? A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem, gênero, perfeito em quem? Em Jesus Cristo. Você em Cristo está perfeito. Esse era o conceito do apóstolo. E o nosso. Hebreus 10:14. Porque com uma só oblação, fez o quê? Vai aperfeiçoar. Aperfeiçoou o emprego do verbo passado para até domingo que vem. Para sempre os que são santificados. Amém? Então você está perfeito, porque ele já te aperfeiçoou. E você está sendo edificado e santificado por esta palavra. Amém? E encerramos aqui que é o dom supremo. Tem outro. 2 Timóteo 3,17. Para que o homem de Deus, gênero, homem e mulher, seja o quê? Perfeito e perfeitamente instruído para quê? Existem boas obras para você fazer no Senhor. E encerramos agora com chave de amor. Colossenses, tem mais. Colossenses 2:10, tem mais, irmão. Eu estou adiantando aqui, Colossenses 2:10. E estás o quê? Perfeito. Nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Agora sim, agora encerramos. Colossenses 3:14. E sobre tudo isto, tudo que nós ouvimos aqui, ainda que eu queime meu corpo, ainda que eu fale língua de anjos, ainda que eu fale língua dos homens, e sobre tudo isto, revestido de quê? Que é o vínculo. Amém? Glória a Deus. Graça e paz.